Se você é psi e já trabalha ou gostaria de trabalhar com idosos, esse vídeo é para você. Eu sou Thaís Rezende, sou psicóloga e mestra em gerontologia, e no vídeo de hoje eu vou contar a minha trajetória profissional na psicogerontologia e te dar 7 dicas de áreas de atuação dentro da psicogerontologia. Então, se quiser saber mais sobre isso, assista o vídeo até o final. Olá! No vídeo de hoje, a pedido de vocês, meus inscritos aqui do canal, eu vou contar um pouco mais sobre a minha trajetória na psicogerontologia. E se você está chegando agora no canal, ainda não é inscrito, mas se interessa pelo trabalho do psicólogo com idosos, já deixa aqui o convite para você se inscrever no canal, clicando nesse botão aqui embaixo, para você poder acompanhar todos os conteúdos que eu posto aqui toda semana. Semanalmente tem dicas aqui, reflexões, teoria também sobre a atuação do psicólogo com idosos. Então, cola aqui em mim que eu sei que você vai aprender e você vai gostar bastante desses conteúdos. Falando então sobre a minha trajetória na psicogeronto, quando eu comecei a graduação, eu nem sonhava em trabalhar com idosos, mas aconteceram algumas questões pessoais que eu posso até contar em outro vídeo para vocês, que me fizeram começar a pensar que o idoso precisa realmente de uma atenção especial do psicólogo. E junto a isso, essas questões que aconteciam na minha família, eu também tive a experiência de, no 4º ano da graduação, fazer um estágio no Centro de Orientação ao Idoso e ao Cuidador da Universidade Federal de São Carlos, que é onde eu estudava na época. Esse projeto de extensão, o COIC, ele envolvia tanto os idosos quanto os seus familiares. Então, eu ia até a casa dos idosos, era um atendimento domiciliar, fazia testes de rastreio cognitivo, fazia psicoeducação com os familiares e também alguns programas de estimulação para os idosos. Eu fiquei muito apaixonada por esse estágio e assim eu decidi que no próximo ano eu gostaria de fazer uma iniciação científica na área. Então, no meu 5º ano de graduação, eu estava desenvolvendo meu TCC sobre um outro tema que era falsas memórias e nem era com idosos, mas eu quis fazer um projeto específico para trabalhar mais com essa população. Então, eu tive a bolsa da FAPESP na época, que foi muito importante para mim, e acabando então a minha graduação, no final da graduação, com o final desse projeto de iniciação científica também, eu decidi que eu queria me aprofundar no estudo, no conhecimento, na teoria sobre a psicogerontologia, sobre como nós psicólogos podemos ajudar as pessoas idosas, e eu decidi que eu queria cursar mestrado em gerontologia. Então, no final da graduação, eu prestei o processo seletivo para cursar o mestrado na UFSCar em gerontologia, e eu passei. Então eu fiquei muito feliz mesmo, e antes da minha formatura eu já estava fazendo as aulas do mestrado. Então eu cursei o mestrado durante 2 anos, e ao mesmo tempo em que eu cursei o mestrado, eu também queria algo que fosse mais prático, porque eu percebi muito cedo que o mestrado seria uma experiência mais acadêmica, mas que talvez não me traria tanto know-how, assim, tantas técnicas para eu atuar na prática com os idosos. E eu não queria seguir uma carreira acadêmica. E aí eu decidi que eu queria fazer uma pós-graduação e eu tive a possibilidade de fazer então uma especialização em reabilitação neuropsicológica. Eu tenho até alguns vídeos aqui em que eu falo um pouco mais sobre isso. Você pode conferir depois o link aqui na descrição desse vídeo. E eu cursei então a especialização em reabilitação neuropsicológica pela Universidade Federal de São Carlos, ao mesmo tempo em que eu cursei o mestrado. Como eu não fui contemplada com bolsa para o mestrado, então eu tive que trabalhar, os meus pais não tinham condições de continuar me ajudando após formada, e eu comecei atuando na minha clínica particular com psicoterapia e também com estimulação cognitiva para idosos. Eu fazia essa estimulação tanto domiciliar, isso já é uma dica, tá?
Primeira possibilidade de atuação para você, psi, fazer estimulação cognitiva domiciliar, até mesmo para você que ainda não tem o seu consultório, não consegue ter o seu espaço, essa é uma ótima opção. E eu também fazia pequenos grupos de estimulação cognitiva no consultório. Então, eu juntava ali 4 idosos, né? Cobrava um valor baixo de cada um por mês para participar do grupo e fazia sessões em grupos pequenos, porque eu podia dar bastante atenção para cada um. Eles tinham o benefício da socialização, eles pagavam menos, saía mais em conta, mas eu recebia um valor bom, né? Porque eu estava atendendo 4 pessoas ao mesmo tempo. Então essa é uma possibilidade de atuação muito interessante para você, psi. E se você tem dúvidas ainda se o psicólogo pode ou não trabalhar com estimulação cognitiva, eu tenho um outro vídeo em que eu falo sobre isso, mas a resposta é sim, desde que você tome algumas precauções. Tudo isso que eu tô contando para vocês aconteceu ali entre 2017 e 2018, e quando eu estava no final de 2018, eu e um educador físico, que é um parceiro meu, tivemos uma ideia de criar um curso voltado para cuidadores de idosos. Assim como eu, ele também era especializado em envelhecimento, e aí a gente entrou em contato então com uma empresa que trabalhava com cursos e desenvolvemos do zero um curso de cuidador de idosos e convidamos outros profissionais das diversas áreas de saúde, como enfermeiro, nutricionista, dentista, para também dar esse curso junto com a gente. Então essa é uma outra possibilidade para você que quer trabalhar nessa área, que é você dar aulas. Não necessariamente você precisa elaborar um curso, né? Mas você pode dar aulas em faculdades, dar palestras remuneradas. Essa é uma ótima opção, porque além de você receber por isso, isso também faz com que você tenha autoridade, com que as pessoas vejam o quanto você entende do assunto, quanto você é competente. Então invista sim em dar aulas, em dar palestras. Às vezes a gente tem que começar gratuitamente, mas não continue gratuitamente para sempre, tá bom? Lembre-se que o seu tempo é precioso, comece a cobrar por isso, porque isso também é um serviço, é um conhecimento que você teve que batalhar muito para adquirir. Fica essa dica então. Segunda possibilidade de atuação, você trabalhar com capacitação profissional, dando aulas e cursos relacionados a temáticas da psicogerontologia. Em 2019, no comecinho desse ano, eu concluí o mestrado e a especialização em reabilitação neuropsicológica, e concluindo essas pós-graduações, eu percebi que mesmo assim eu ainda sentia a necessidade de uma capacitação mais voltada para a prática, né? Muitas vezes a gente entra na pós-graduação com uma expectativa que a gente vai sair super pronto, sabendo tudo, e na verdade a gente vai sim aprender muito, mas a gente precisa também da prática para se desenvolver. E eu tive então a possibilidade de estar fazendo um estágio em psicogerontologia, especialmente em neuropsicologia do idoso, com uma supervisora no HC de Ribeirão Preto. Então, assim que eu concluí o mestrado e a especialização, eu entrei em contato com essa neuropsicóloga, a Maria Paula Foz, e perguntei se eu poderia estar aprendendo com ela, fazer algum tipo de estágio. Ela me ofereceu uma vaga de colaboradora de pesquisa e estagiária no HC, e eu participei então de vários trabalhos lá no Hospital das Clínicas, especialmente em avaliação neuropsicológica. Então essa foi uma outra porta que se abriu para mim, que me ajudou muito a me desenvolver e permitiu que eu começasse a trabalhar também com a avaliação neuropsicológica. Então essa é a terceira possibilidade de atuação, você trabalhar com avaliação, que pode ajudar não apenas no diagnóstico, mas também a traçar um perfil cognitivo daquele idoso, ajudar você a traçar estratégias até mesmo para fazer a reabilitação daqueles pacientes. Junto a esse estágio no HC, eu também fui convidada a participar da ABRAS de Ribeirão Preto. A ABRAS, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Alzheimer, é uma instituição sem fins lucrativos que tem em todo o país, e ela visa, a gente orientar, a gente dar apoio para os cuidadores de idosos, em especial idosos com doença de Alzheimer.
Então, hoje eu sou secretária, desde 2019 até hoje, eu sou secretária da Abrage de Ribeirão Preto. E essa é uma outra possibilidade de atuação, porque você, psicólogo, pode também trabalhar com grupos de cuidadores, tanto com psicoeducação, como apoio, acolhimento. No caso da Abrage é um trabalho voluntário, eu nunca recebi nada para estar fazendo isso, mas você pode sim formar os grupos de cuidadores, em especial na sua cidade, aí, se for presencialmente ou também online, e trabalhar com a psicoeducação, trabalhar com acolhimento, né? Também ajudar essas pessoas a formar uma rede de apoio que muitas vezes é tão escassa e faz muita diferença no caso de pessoas que cuidam de um idoso com demência, ter ou não uma rede de apoio. Então, fica essa outra dica de possibilidade de atuação, você criar um grupo de apoio para cuidadores de idosos. Ainda em 2019, né, em maio de 2019, eu soube que havia uma instituição de longa permanência para idosos em São Carlos, que era a minha cidade, que estava buscando uma psicóloga, né, estavam procurando profissionais que quisessem trabalhar na instituição. Eu me inscrevi para fazer a entrevista e fui selecionada, justamente porque eu já tinha uma pós-graduação e tinha experiência com idosos, esse foi um diferencial muito grande. E eu passei então a trabalhar em uma ILPI, onde eu trabalho até hoje. Então essa é uma quinta possibilidade de atuação para você, psi, trabalhar em instituições para idosos. Estou aqui falando da ILPI, mas você pode também trabalhar em centro-dias, em atendimento, né, daycare, você pode trabalhar também em hospitais, tá? São várias as instituições que prestam serviços para idosos. A ILPI é alguma delas, né? E também, se você se interessar em saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho mais de um vlog aqui no canal com a minha rotina na ILPI. Você pode conferir esses vídeos depois. Já em 2020, que foi o ano em que começou a pandemia e desafiou a gente, né? Tivemos todos que sair da nossa zona de conforto, se reinventar. Eu fui obrigada, digamos assim, como muitos, né, a começar a trabalhar mais de forma online, atender os meus pacientes de forma online, uma coisa que eu confesso para vocês que eu nunca tinha pensado em fazer antes, mas por conta do distanciamento social e também pela minha segurança dos meus pacientes, a gente mudou o atendimento de presencial para online. E eu confesso para vocês que eu me adaptei super bem, os meus pacientes também, e com isso aconteceu uma coisa muito incrível que eu comecei a atender pessoas não apenas da minha cidade, daqui de onde eu moro, mas também pessoas de todo o Brasil. Eu já tinha um canal no YouTube nessa época, estava começando esse canal e também o meu trabalho lá no Instagram, e algumas pessoas começaram a me procurar, em especial cuidadores que queriam mais orientações, que precisavam de apoio psicológico para exercer o cuidado sem sobrecarregar, sem sacrificar a saúde mental. Então eu comecei a atuar com psicoterapia online para cuidadores de idosos. Esse é um trabalho que eu gostei muito de fazer, eu gosto muito de fazer, tenho muito carinho, e é então a sexta possibilidade de atuação, você trabalhar com psicoterapia para cuidadores. Você que é um psicólogo, que é especializado em envelhecimento, tem muito mais conhecimento, pode agregar muito mais a um cuidador de idosos do que um psicólogo que não tem esse tipo de conhecimento, porque você entende mais daquela realidade. Você pode passar algumas instruções, orientações sobre a doença, sobre manejo do comportamento do idoso. Então esse também é um diferencial que você pode ter ao atender cuidadores de idosos. Falando nessa questão do trabalho online, eu comecei então em 2020 a engrenar minha divulgação do meu trabalho, né, aqui nas redes sociais. E eu comecei a receber não apenas cuidadores, mas também outros psicólogos que estavam interessados no meu trabalho, que gostariam de trabalhar com idosos, mas que não encontravam conteúdos na internet ou pessoas de referência na internet. E muitos psicólogos me procuraram pedindo ajuda. E aí eu comecei a trabalhar então com supervisão para psis, e na supervisão eu percebi que apenas isso também não era suficiente. Muitas vezes os psicólogos precisavam de uma ajuda maior, um acompanhamento, né? Como se fosse realmente uma formação profissional para desenvolvimento da carreira. E eu elaborei então a minha mentoria para psicogerontos.
E aqui fica então, gente, a 7ª sugestão. Você, psi, pode trabalhar também junto de outros psicólogos, orientando, supervisionando. Então essa é uma ótima opção que também te confere muita autoridade. Conforme eu fui fazendo isso, as pessoas começaram a perceber o quanto eu era competente, o quanto eu tenho conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, e começaram a me ver como uma referência em psicogerontologia. Então, se você quer ser também uma referência em psicogeronto, essa é uma possibilidade muito legal. Você estar orientando outros profissionais, se possível, outros psicólogos, mas para isso, lembre-se, você precisa saber o que está fazendo também. Você precisa ter conhecimento, capacitação para isso. Se você sente que ainda não tem, saiba que você pode contar comigo para desenvolver a sua carreira, pode maratonar os meus vídeos aqui do YouTube. Eu tenho até algumas mentorandas minhas que fazem apostila com os conteúdos aqui do canal. E também no Instagram eu posto conteúdos quase que diariamente. E se você é psicólogo, eu vou te deixar aqui um convite também para o meu grupo no Telegram, que é um canal exclusivo para psis. Vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. Concluindo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ficar enorme, eu hoje trabalho em uma ILPI, que eu comentei com vocês, com avaliação e reabilitação neuropsicológica de idosos e também na modalidade online, atendendo cuidadores e psis. E inclusive eu estou para lançar a nova versão da minha mentoria. Se você quer saber mais sobre isso, fica atento nas minhas redes sociais, no Telegram, no Instagram, que eu vou estar divulgando tudo por lá. E claro, se quiser mais conteúdos como esse, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não ficar de fora dos próximos conteúdos. Eu espero você então na próxima semana para a gente somar, para a gente se desenvolver e fazer crescer a psicogerontologia. Tchau, tchau!